O meu pai. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me dê graça, me inspire. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nesse momento. Meu Pai, que a palavra que não é minha, é do Senhor, ela alcance a nossa necessidade, eu seja simples e objetivo, para que meu irmão e minha irmã possam, entendendo, trazer a palavra para a prática do dia a dia. Quem concorda, diga amém. Amém. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa campanha do milagre urgente. E o texto selecionado para nós refletirmos, ele conta a história de uma mulher que precisou de um milagre urgente. Essa mulher, o verso 1 de 2 Reis 4 diz assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, o teu servo, meu marido, morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora veio o credor, está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Algumas coisas para nós ponderarmos na nossa introdução. Primeiro, não sabemos o nome dela. Não sabemos o nome dela. Segundo, não sabemos ao certo de onde veio a dificuldade dela aqui financeira. Ela teve uma dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira estava prestes a custar a ela os filhos. Os filhos estavam por ser levados e vendidos, trabalhar como escravo para pagar a conta. Então, algumas questões já para nós ponderarmos. Primeiro, não sabemos o nome dela. E isso nos convida a pensarmos que diante de Deus, a pessoa que está precisando de uma resposta, ela não precisa ser nominada ou denominada. Para Deus, ele vai olhar para Flaviana, ele vai olhar para o Jorge, ele vai olhar para o Celcinho, ele vai olhar para a Dani, para o Bezerra e assim por diante. Para cada um de nós, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma intenção de abençoar. Fale para quem está pertinho de você assim, olha, Deus está olhando para você. E não importa o seu nome, e nem o seu sobrenome. A cor da tua pele também não importa. E nem a cor dos teus olhos. Se o seu cabelo é cacheado, é liso, ou se tem pouco cabelo igual o pastor. Isso, irmão, é uma coisa que eu acho assim, tremenda para nós todos pensarmos. Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Todos nós estamos aqui para ouvirmos a Deus. E Deus olha para cada um de nós. Isso é importante a gente pensar, a gente refletir. Além de não saber o nome da mulher, não saber... a Bíblia não dá para nós detalhes a respeito dela. A Bíblia também apresenta o problema. Ela tinha um problema. Qual que era o problema dela? Financeiro. Mas por que esse problema financeiro veio? A gente não sabe. Nós não sabemos. Sabemos que o marido dela morreu. Sabemos que o marido dela morreu e não sabemos se o custeio do enterro, do sepultamento, gerou a dívida. Talvez. Eu fui escolher caixão para o meu pai já pagou, coitado, a vida inteira dele passou pagando o plano de funerária. Na hora chamou eu lá, vem ver aqui, escolher o caixão. Falei, escolher, mas meu pai pagou o plano,
tá bom, vou escolher, vamos ver. Aí entrei na sala, tinha um caixão mais simples, ela falou, esse aqui é o básico, que é o do plano. Esse é o que meu pai pagou. Esse daí é o que... entendi. Então tá bom, esse daqui para esse já dá mais de 1.000 de diferença. Desse para esse dá mais de não sei... E tinha um lá que parecia um iate, um veleiro, sei lá o quê. Mas meu pai não é o Michael Jackson, enterrar ele com desse aí não vai nem combinar. Deixe quieto, vamos com esse básico mesmo e pronto. Não precisa inventar história. Quando ele estava vivo, ele vivia na simplicidade. Depois de morto, nós vamos inventar história com o dinheiro dele? Acho que não tem necessidade disso. Então, não sei, não fala aqui, irmão. Não fala de onde veio a dificuldade. A gente sabe na Bíblia, por exemplo, tinha um rapaz conhecido como pródigo, que ele pegou dinheiro que ele pediu para o pai deu o dinheiro, a parte dele, ele gastou o que ele entendeu que ele tinha que gastar, acabou o dinheiro, não tinha nem para comer, e ele volta para casa. Nós não sabemos se aqui o dinheiro foi gasto de maneira dissoluta, não sabemos se o dinheiro foi gasto de maneira equivocada, nós não sabemos ao certo se eles tiveram alguma dificuldade para administrar, e essa dificuldade, uma questão puxou a outra, e foi puxando a outra, que acabou acumulando uma despesa alta. Não sabemos, nós não sabemos. Eu acho interessante e importante isso daí também, porque às vezes a gente vem para um culto como esse, para uma campanha como essa do milagre urgente. Aí a gente vem com uma questão para ser resolvida. E a gente vem com aquele peso em cima do nosso ombro. A gente vem com aquele punhal, aquela faca atrás de nós, dizendo assim, aí tá vendo? Fez as besteiras suas, agora vai lá fazer campanha para ver se resolve. Está entendendo, sim ou não? Às vezes a gente vem para um lugar como esse, a gente vem para receber a bênção, para falar com Deus, ouvir Deus falar conosco. Só que o inimigo, ele sabe como que ele trabalha. Então ele pesa na mente da pessoa, dizendo assim, se você não tivesse feito isso, você não estava assim. Olha o problema que agora causou na sua família. Se você não tivesse feito não sei o que lá, o inimigo ele é astuto, ele sabe como tirar a nossa paz. Fale para quem está pertinho de você assim, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim: você não tem culpa de nada. Ele já te perdoou. Talvez essa palavra é para uma pessoa. Talvez essa palavra é para 2 pessoas. Talvez essa palavra é para todos nós. Mas o certo é que Deus... E João, é muito falado, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Mas o verso 17, ele devia ser memorizado também, porque o verso 17 diz que ele não deu o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E aí, irmão, irmã, por isso que eu falei, vem de domingo aí que você vai bater um papo com nós. Se não ajudar, atrapalhar, não vai também, mas que você vai embora sem saber o endereço da sua casa, garanto que você vai. Vem para a escola bíblica, você vai ver que tem um monte de coisa boa para a gente conversar. Às vezes, a gente, com o nosso olhar cristão, religioso, né? Eu vou dizer assim, com o nosso olhar religioso, a gente começa a querer apontar dedo, a gente começa a querer achar culpado. Aí é aquele problema, porque a esposa olha para o marido e fala, tá vendo? Falei para você, não falei? Às vezes é o contrário também. O marido fala para a mulher, eu falei para você que não era para fazer isso. Falei para você que não era para ir lá. Você foi de teimosa. Tem essas coisas ou não tem? É o pai que fala para o filho, a mãe que fala para a filha, fala assim, tá vendo só como você é orelhudo, como você é orelhuda? Por isso, irmão, por isso, vamos ficar com o texto que Deus
selecionou para compartilhar conosco na noite de hoje, a reflexão. Da onde veio o problema? É o que menos importa nesse momento. Nesse momento, o que importa é que nós estamos diante de alguém que pode resolver o nosso problema. Depois de resolvido, aí nós vamos aprender o que nós tivermos que aprender, de repente, para não cairmos no mesmo erro. Mas hoje, vamos olhar a história dessa mulher. Ela está com um problema, não sabemos a origem do problema, mas sabemos que existe um problema. Aí ela vai e faz. Agora eu vou falar o primeiro ponto com você. Então a introdução. Uma mulher que o marido tinha morrido, ela tinha 2 filhos, o marido dessa mulher, ele era crente, a mulher era crente também, os filhos eram crentes também, tudo crente, e mesmo tudo ele sendo crente, tinha problema dentro da casa deles. Fale amém. Que senão a gente começa a achar que a gente é super-homem e na nossa casa não pode ter problema. E a gente começa a ficar maluco. Pega aí, irmão, pega que isso aí é para o inimigo não ficar depois querendo te dar a rasteira, dizendo assim, ó, você vai lá na igreja e está adiantando o quê? Olha o problema na sua casa. Você foi lá na igreja e está resolvendo o quê? Olha a questão que você... Isso aí é para você ficar, para você ficar fortalecido na fé. Eu estou conversando e estou provocando você para isso. Para você não cair nas armadilhas que o inimigo ele trama. O importante agora, o verso 1 diz assim, ó, essa mulher ela foi falar com o profeta. Primeiro ponto para a nossa reflexão, falar com a pessoa certa. O profeta representava o próprio Deus, ele era a boca de Deus. O profeta era alguém destacado por Deus, e isso ensina para nós. Ela foi buscar ajuda, irmão. Ela foi buscar ajuda, irmã. Foi buscar ajuda onde? No mesmo lugar que você veio buscar ajuda, na presença de Deus. Sabe, se tem uma coisa que todos nós temos que gravar e colocar em prática no dia a dia, é isso. A fila do supermercado não é o melhor lugar para a gente reclamar da nossa vida. O banco do ônibus não é o melhor lugar para a gente reclamar da nossa vida. O Facebook, o Instagram, o Twitter, seja lá o que for, não é o melhor lugar para reclamar da vida. O melhor lugar para falar a respeito das dificuldades é na presença de Deus. É uma coisa simples, mas tem gente que tem dificuldade de entender. Tem gente que custa entender e tem gente que entendeu, mas não pratica. Irmão, irmã, Jesus falou, olha, o negócio é o seguinte, você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, no secreto, você conversa com o pai vê você falando com ele no secreto e ele te responde. Eu acho que não tem muito segredo isso aí, sim ou não? É difícil de entender, sim ou não? Acho que não tem muito segredo. O negócio é nós acreditarmos que Deus, Ele pode mudar a nossa história. É nós acreditarmos que Deus pode reverter a situação. A situação pode estar difícil. Você acha que não estava difícil para essa mulher aqui? Ela estava com os filhos que estavam a ponto de ser levado para trabalhar como escravo, e como escravo levantar o dinheiro para pagar a conta. Ela dormia e acordava pensando, meu Deus, eu tenho conta para pagar, meu Deus, eu tenho conta para pagar. Pior do que ter conta para pagar, eu estou com meus filhos que estão a ponto de ser levados para trabalhar como escravo, para pagar as contas. Sabe, esse era o problema dela. Talvez o seu problema não seja financeiro. Talvez você tenha, e eu acredito que alguma questão aí você tem para buscar em Deus, para receber de Deus, tanto que você está aqui nessa quarta-feira. Talvez seja alguma questão no casamento, talvez seja alguma questão com o filho, com a filha, talvez seja alguma questão judicial, talvez seja alguma questão física, talvez seja alguma questão espiritual. Não importa, irmão. Não importa qual é a questão de cada um. O importante é que todos nós estamos no lugar
certo, diante da pessoa certa. Por isso a gente incentiva. É por isso que a gente fala, pega o material, escreve o material diante de Deus. Coloca, na hora de orar, você vai lembrar tudo que você está querendo que aconteça na sua vida? Não lembra, até porque a gente não fica 2 horas orando aqui, a gente ora um minuto e meio, ainda olhando para o relógio aqui, 1 minuto e 45, pronto, agora vamos cantar e vamos embora para casa, vamos tomar chave, vamos tomar café e vamos embora para casa. É por isso que é importante a gente escrever, por isso que é importante a gente detalhar. Ela foi detalhista. Olha, é o seguinte, o meu marido morreu. Ela foi contando para o profeta. O meu marido morreu. O senhor sabe que ele servia ao Senhor e o senhor sabe que ele temia a Deus também. Agora tem um problema, porque o credor está vindo cobrar. E o credor quer levar os meus filhos. Ela especificou, ela detalhou o problema. Sabe, às vezes eu vou falar uma palavra pesada, mas eu vou falar com respeito, não vou desrespeitar você. Mas às vezes a gente tem preguiça de investir na nossa própria vida espiritual. Às vezes a gente não pega um papel, e que não seja o papel, irmão. Deixa o papel para lá, pastor. Para com esse negócio de papel, não aguento mais o senhor falar de papel. Às vezes a gente não pega um caderno para escrever o que a gente está precisando, porque a gente tem preguiça de escrever. Não é porque não sabe escrever. Porque tem pessoa que não sabe escrever. Mas se pedir para alguém, viu, você anota para mim, filho, filha, neto, neta, você anota para a avó, para o vô. Às vezes uma ou outra pessoa acaba não sabendo mesmo escrever. Mas a pessoa, ela detalha. Pastor, eu estou querendo comprar um carro. Eu estou, pastor, eu preciso de um carro. Pode ser uma BMW, aleluia. Até eu que sou bobo quero andar de BMW. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vai ter o dinheiro para pagar o IPVA? Às vezes não vai ter nem o dinheiro para pagar o IPVA. Não é hora de andar de BMW. E ai, se o BMW inventar de parar na oficina mecânica. Aí zebrou tudo mesmo. Porque daí o BMW fica lá, internado, hospitalizado na oficina mecânica. Então, eu estou querendo comprar um carro. O carro que eu quero, Deus, é o carro tal, marca tal. A faixa, mais ou menos, que eu estou podendo, é tanto. Mas acredito que se o senhor der uma ajudinha, dá para ser um pouquinho mais. Então eu vou. Você está entendendo sim ou não? Eu estou querendo comprar uma casa, viu, Deus? Mas a casa que eu estou querendo, ela é com 2 quartos, com 3 quartos, pode ser um com suíte. Não precisa ser os 3 com suíte também, não. Garagem para 2 carros já está bom. Se tiver um espaço no fundo para eu criar umas galinhas, que eu gosto de criar galinha também. Está entendendo, sim ou não? A gente precisa especificar diante de Deus. Eu estou falando uma coisa com você muito simples, e talvez você até esteja falando, nossa, mas pastor, será que pensa que nós é bobo? E eu vou repetir, eu não acredito que você seja bobo. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. E eu sei que mais inteligente do que todos nós juntos é o nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele sabe muito bem o que fazer para atrapalhar a nossa vida. E ele vai dizer, besteira, você não precisa de ficar preocupado com isso. Você não precisa de ficar dando detalhe de nada. Só de você estar indo na igreja já está bom. Está bom coisa nenhuma. Ela podia ter ido lá, diante do Eliseu. E aí, estou aqui, estou precisando de um milagre. Ela foi lá, ela conversou, ela especificou. Segundo Crônicas 20:20 vai dizer assim, você crê em Deus e você estará seguro. Se você crê nos profetas que Deus levanta nessa terra, você vai prosperar. Prosperar é ir bem. Prosperar é ser bem-sucedido. Então, o primeiro ponto para todos nós pensarmos juntos é: eu quero ser uma pessoa bem-sucedida? Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu preciso aprender a buscar a minha resposta no lugar certo, diante da pessoa certa. É o primeiro ponto. Essa mulher foi. Aí o versículo de número 2 diz assim, Eliseu perguntou a ela, como que eu vou poder te ajudar? Você tem alguma ideia? Ele perguntou para ela, você quer que eu te ajude? Mas como? Aí ele faz mais uma pergunta, ele fala assim,
o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Você tem alguma coisa na sua casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela tinha então uma vasilha de azeite. E o que mais? De acordo com as palavras dela, nada. Agora é interessante a gente pensar também uma coisa para os nossos dias. O azeite é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, essa mulher tinha na casa dela, e naquela época o azeite era muito usado, tanto para medicina quanto para alimentação. Ela tinha na casa dela algo que era importantíssimo naquela época e hoje mais ainda para todos nós entendermos que é algo que representava a ação do Espírito de Deus. E nos dias de hoje a palavra seria a mesma. Que você tem alguma coisa? Pastor, o que eu tenho é um pouco de fé. É um pouco de fé. Esse pouco de fé que está me fazendo chegar até aqui. Vou falar a verdade para o senhor, as coisas não estão muito fáceis não. Mas eu venho aqui, eu acredito que uma hora ou outra Deus vai virar a chave, Deus vai mudar a situação, Deus vai operar. O que eu tenho é um pouco de azeite, uma vasilha com azeite. E é aí que começa a mudança da história na vida daquela mulher, é aí que começa a mudança da história na nossa vida, irmão. Não importa de onde veio o problema, não importa qual é o seu problema, porque cada um tem uma dificuldade, ou duas, ou três, ou 10 dificuldades para superar, não importa. O importante é, primeiro lugar, que nós estamos no lugar certo, diante da pessoa certa. Segundo lugar, o importante é que todos nós temos, nem que seja um pouquinho de fé dentro do nosso coração. Sim ou não? Pergunta para quem está pertinho de você, tem um pouquinho de fé aí, pelo menos? E aí, o que ele disse? O que ela disse? Sim ou não? Pastor, não tenho nada de fé. Eu estou falando com você já faz 20 minutos e não foi gerado nem um pouquinho de fé? Alguma coisa então está ruim, está muito ruim. E Deus tem poder para mudar o que está muito ruim e fazer ficar bom. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Pastor, eu vim para cá, olha, Deus sabe o jeito que eu vim. Aquela mulher, ela foi até aquele homem, o Eliseu, ciente que na casa dela ela tinha um pouco de azeite na vasilha. Tem uma vasilha de azeite, pronto. Agora começa a desenrolar a história e é daqui para frente que nós vamos tomar posse de tudo que Deus tem para nós. Porque o verso 3, Eliseu dá uma palavra, uma direção. Qual foi a direção dada para aquela mulher? Vá pedir vasilha emprestada a todos os vizinhos. Vai o quê? Pedir vasilha emprestada a todos os vizinhos. Agarra isso daqui, ó. O Eliseu estava dizendo para ela exatamente isso. Essa questão, ela não pode te trancafiar na sua casa. Ela não pode te trancafiar no seu mundo. Você não pode ficar fechado. Tem gente que na hora da dificuldade, a pessoa se fecha, se isola. A pessoa se esconde. A pessoa abre mão de tudo e abre mão de todos. Sábado a doutora Juliana falou disso lá na atividade proporcionada pela coordenadoria da melhor idade. Ela falou para todos que estavam lá ouvindo, olha, não fica sozinho na sua casa, você que vai determinar as condições, as situações, vai, irmão, irmã, está cheio de gente procurando psicólogo e procurando psiquiatra, porque na hora do problema a pessoa resolve encarar o problema sozinho. A pessoa resolve ficar fechada no mundo dela. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Pior do que não adiantar, pode levar a pessoa a um estágio pior do que ela já se encontrava. Fala para quem está pertinho de você. Vai procurar a vasilha. Vai procurar a vasilha nos seus vizinhos. Com isso, irmão, você está entendendo. Você está entendendo. A melhor coisa para todos nós é não ficarmos isolados. A melhor coisa é isso, ó.
Você vê que agora, graças a Deus, começa, né? Graças a Deus. Ainda temos que tomar alguns cuidados, mas começa a ficar um pouco mais tranquilo. Você viu na época da pandemia o pessoal ficando maluco, o pessoal ficando doente por causa da pandemia, pessoal dentro de casa não saía. Quanta gente que contraiu doença porque não saía, não via gente. Tem gente que até hoje, talvez alguém que está dentro, assistindo aí através da transmissão, que não sai de casa e está aí, Deus está falando para você: sai da sua casa, saia, veja a gente, tome sol, tome chuva, passe frio, mas não fique trancafiado, que isso não é saudável. Não é. Nós precisamos disso, de ver gente, de conversar com gente. Nós precisamos dessa interação. Nós somos seres sociáveis. O Eliseu estava dizendo isso para ela. Ele estava exatamente dizendo isso. Olha, você é sociável. O seu marido, ele morreu. Os seus filhos estão para ser levados como escravos, mas eles não vão ser levados. Você vai reverter essa situação interagindo. Diga amém, diga graças a Deus. Diga assim: ó, eu não vou me esconder, eu vou me apresentar para resolver o problema. É isso, irmão. É isso, irmã. E tem gente que se esconde. Ai, pastor, o senhor não sabe das coisas. Se o senhor soubesse. Irmã, eu não sei, mas Deus sabe. E Deus não se engana. Essa palavra, ela foi dada por Deus. Eu estava com essa palavra no coração. Era para ter outra pessoa ministrando. Eu estava com essa palavra no coração. Aí hoje, pela manhã, 5 horas da manhã, eu perdi o sono. Eu não sou de perder sono. Eu perdi o sono e falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui deitado. Eu vou levantar, vou tomar banho, vou me arrumar, ficar pronto para a oração das 6. 8 horas tem culto. Eu já vou adiantando o assunto. Subi para a sala de oração. Aí falei: ai Deus, eu estou aqui mesmo. O senhor já sabe, né? O senhor já viu que eu vim aqui mais cedo hoje, não viu? E Deus, eu vi sim. Deu trabalho, mas você veio. Aí eu vou ler o texto. Abri lá o devocional meu do dia para ler. O texto que eu estava no coração para pregar foi a confirmação através do devocional. Pum! Exatamente esse. Eu já estava com essa palavra no coração há alguns dias, para compartilhar a palavra. Eu ia compartilhar, uma hora ou outra, aí, ainda hoje pela manhã. Deus não erra, irmão. Deus não erra. Ele não se engana, ele não se equivoca. Existem pessoas que estão aqui dentro desse tempo, que estão se escondendo, que estão fugindo do problema, que estão tentando resolver o problema de maneira assim, ó, eu me escondo, o problema, mas uma hora ou outra vai dar certo. Deus está mandando falar para você assim, ó, encara esse problema de frente. Tenha coragem de encarar, porque eu estou com você e eu vou te dar a vitória. Pronto, vai lá buscar a vasilha. Aí a mulher foi, né? O legal da gente pensar aqui é que ela foi, ela obedeceu. Verso de número 4 diz assim, ó: depois entre em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Verso 5 mostra isso, ó. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Olha que coisa legal, né? Outra coisa importante para a gente pensar junto aqui, né? Porque nós vimos que devemos ir na pessoa certa, buscar em Deus a resposta. Nós vimos a importância de não se esconder, de não se fechar, de não se trancar, de encarar o problema. E agora nós estamos vendo o quê? Essa mulher, agora ela está dentro da casa dela, com os filhos dela, resolvendo a questão. Deus está começando a operar dentro da vida, dentro da casa, dentro da família daquela mulher. Que quando Deus começa a trabalhar é assim, irmão. Ele começa a trabalhar de dentro para
Fecha a porta, porque o que eu vou começar a fazer na sua casa, por enquanto, é só na sua casa. Daqui a pouco vai chegar nos seus vizinhos, daqui a pouco vai chegar nos vizinhos dos seus vizinhos, daqui a pouco chega na casa da frente, daqui a pouco chega na casa de trás, daqui a pouco chega nos parentes que moram longe, daqui a pouco chega nos parentes que moram muito longe, daqui a pouco chega nos amigos, nos inimigos, nos curiosos, daqui a pouco chega nos bicudos, daqui a pouco chega em todo mundo, mas vai começar o milagre na sua casa. Aleluia, graças a Deus. Atos 1:8 fala disso: recebereis a virtude, o poder que vai descer sobre vocês, e vocês serão testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O que Deus está fazendo, irmão, está fazendo primeiramente dentro da sua casa. Talvez você está aqui sozinho ou sozinha, e você fala: puxa vida, mas eu estou sozinho aqui. Hoje você está sozinho. Eu vou falar de novo, você agarra e você dá glória. Hoje você está sozinho, hoje você está sozinha. Eu vou falar de novo, hoje você está sozinho, hoje você está sozinha. Daqui a pouco você vai estar com uma turma do seu lado aí. Daqui a pouco a sua família vai começar a pegar no seu pé. Vai, vamos logo que o culto já vai começar. Eu não gosto de chegar atrasado. Vai. Se prepare que daqui a pouco você vai ver as coisas acontecendo. É assim que foi aqui, ó. Nós estamos falando de milagre. Nós estamos falando de uma mulher que estava precisando de uma resposta urgente. Nós estamos falando de alguém que estava como eu e como você. Talvez a dificuldade dela fosse outra. Está tudo bem, irmão, nós não vamos ficar aqui discutindo dificuldade, porque cada um sabe qual que é a sua dificuldade. Não tem problema. Agora, o importante é que todos nós estamos diante daquele que pode resolver todas as nossas dificuldades. Pronto, está aí. Entrou, fechou, começou a derramar azeite nas vasilhas. Bom, verso do número 6 diz assim, ó: quando todas as vasilhas estavam cheias, quando o quê? E isso ensina para nós mais um pouquinho também. Quando todas as vasilhas, ela podia olhar, a maior parte das vasilhas estava cheia, já podia falar assim: bom, já resolveu. Agora tá bom. Essa quantia já dá, né? Já chega, né? Acho que tá bom. Deixa para lá, deixa quieto, porque agora que tem gente que é assim. Tem gente que vem para a igreja para buscar resposta. Quando Deus começa a operar na vida da pessoa, a pessoa fala: olha, eu estava com a vida que era uma coisa feia, hein? Mas já deu uma boa melhorada. Chega esse negócio de igreja. E aí a pessoa, quando começa a acontecer, ela para, ela desiste, ela desanima. Fala para quem está pertinho de você: quando todas as vasilhas estavam cheias. Fala, provoca quem está do seu lado, irmão, mas provoca mesmo. Fala assim: ó, isso é para você não parar no meio do caminho. Ai, porque eu estou vindo aqui, porque meu casamento está mais ou menos, endireitou o casamento, some da igreja. Mas que coisa! Quem disse que está na Bíblia que a hora que o casamento endireitar é para fugir da igreja? Porque eu estou vindo aqui, porque eu estou com umas pendências financeiras, a hora que eu pagar, eu sumo da igreja. Quem disse que é para sumir da igreja a hora que a pendência financeira acabar? E tem gente que é assim, tem gente que leva a vida desse jeito. O texto ensina para nós: depois que todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traz mais uma. Mas ele respondeu o quê? Já acabou o azeite. Amém? Acabaram as vasilhas. Traz vasilha, mais vasilha, mais vasilha, mais vasilha. Acabou, mãe. Traz mais. Acabou, mãe. Mais. Acabou, mãe. Acabou. Eu fico imaginando como que foi. Eu não sei você, irmão. Eu fico imaginando a casa da mulher cheia de vasilha para todo lado. E óleo, e azeite, para tudo quanto é lado. Eu fico imaginando assim. Você pode imaginar do jeito que você quiser. Eu fico imaginando a casa daquela mulher com todas as vasilhas cheias de azeite. Todas as vasilhas. Todas as vasilhas. É você cheio de azeite, é o seu marido cheio de azeite, seu filho cheio de azeite, sua filha cheia de azeite, seu neto cheio de azeite, seu bisneto cheio de azeite,
sua empresa cheia de azeite, seus clientes cheios de azeite, seus vizinhos cheios de azeite. É tudo. O azeite não acabou, o que acabaram foram as vasilhas. Isso ensina para nós, e eu paro aqui a conversa. Isso ensina para nós que o que nós colocarmos diante de Deus, para Deus encher Ele, o que nós colocarmos diante de Deus para Ele encher Ele, agora é com você, irmão. Agora é com você, irmã. Por isso que eu falei, eu falo mesmo, eu provoco mesmo, você sabe, né? Tem gente que não gosta de mim por causa disso, que eu fico provocando. E eu provoco. Por isso que tem que escrever no papel. Por isso que não pode ter preguiça. Por isso que tem que anotar tudo. Anotar, saber o que quer, onde quer, quando quer, por que quer. Por isso que tem que ir fazendo, tem que porque acabou as vasilhas, mas não acabou o azeite. Isso ensina para nós, eu finalizo a conversa, dizendo assim, que enquanto nós tivermos fé, a unção de Deus vai sendo liberada. A hora que a nossa fé chegar ali, acabou, não tem mais o que fazer. Ali a ação para, mas a unção de Deus, ela não cessa. Ele tem algo para fazer na sua vida. Pastor, eu vim aqui porque minha vida está difícil nisso, naquilo outro. Deus tem algo para fazer em todas as áreas da sua vida e muito mais. Fica em pé, por favor, porque eu quero orar com você. Está aqui, verso de número 7. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus. Eu acho interessante que ela foi contar, né? Ela foi dar uma satisfação. Eu achei bonito segunda-feira, a Edna me mandou uma mensagem logo pela manhã. Não deu para retornar pela manhã, mas eu retornei à noite. Me mandou uma mensagem agradecendo. Pastor, eu estou muito feliz. O senhor está me ajudando, o senhor está botando pilha para eu ir avançando. Fiquei feliz, viu, Edna? Porque às vezes a gente ajuda as pessoas elas não agradecem. As pessoas elas não estão nem aí com nada. Eu acho importante, o exemplo bíblico ele mostra. Aquela mulher estava precisando de ajuda. Ela podia estar com a vida dela resolvida. E ela simplesmente resolveu a vida e seguiu a vida dela. Ela voltou a falar com o homem de Deus. Ela foi e contou tudo para o homem de Deus. Aí o homem de Deus, mais uma vez, foi usado para abençoar a vida dela. Dizendo assim, vá, venda o azeite, pague as dívidas. Você e seus filhos vão viver com aquilo que sobrar. Celular top, roupa top, carro top, passeio top, vai sobrar. Fala para quem está pertinho de você, vai sobrar. Fale para quem está você assim, não vai faltar nada, vai sobrar. O que Deus tem para você é muito mais do que você veio buscar. Irmão, irmã, não limite Deus, até porque você não vai conseguir. Busque, mas busque mesmo com vontade. Que Deus tem algo para te entregar. O que Deus tem para fazer na sua vida é grande, porque Ele é grande. Vamos orar? Pega seu material. Pastor, eu não tenho desse material. Tem material ainda aí, Silvinha? Atende o pessoal lá. A Júlia com a Lu, vem daqui para frente, para lá, que é mais fácil para ver o povo. Levanta a mão, você que não tem. Levante a mão. As diaconisas vão ajudar você. Fica com a mão levantada. Semana que vem você vai estar aqui de novo. Você vai ouvir uma palavra de novo. Deus vai te dar a direção, é a diretiva. Palavra de hoje para todos nós. Não fica na sua, não se esconda. Vai para a luta, vai para a guerra. Põe a casa, põe a família para trabalhar junto. O milagre vai acontecer. Vai sobrar, não vai faltar. Agora é hora de nós orarmos. Pastor, eu não escrevi nada, pastor. Não tem problema. Essa semana você escreve, semana que vem você traz o seu papel escrito e você apresente diante de Deus. Aquilo que nós cantamos agora há pouco aqui, algo tão real, uma nova história Deus tem para ti. Ele tem. Comece a falar com Deus. Agora é você e Deus, irmão. Do mesmo jeito que a mulher falou com o Eliseu, fale com Deus. Fala, Deus, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo a luta, a prova, ou dificuldade,
o problema que eu estou enfrentando. Ó Deus, o Senhor sabe da minha dor. O Senhor sabe que eu ponho a cabeça no travesseiro e choro. O Senhor sabe que eu tenho que chorar escondido, porque se eu chorar na frente da turma fala: vai na igreja e está na luta ainda, vai na igreja e está na prova ainda. Então eu nem chorar na frente dos outros eu posso, Deus. O Senhor sabe disso. Fale com Deus, irmão. Fale com Deus, irmã. Do seu jeito, irmão, do seu jeito. Não fique procurando palavra bonita para falar. Converse com Deus igual você conversa com qualquer pessoa. Não estou dizendo que não é para respeitar Deus. Eu estou dizendo que é para você ser natural com Deus. Porque Deus se importa com você do jeito que você é. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã. Na casa daquela mulher não faltou nada, muito pelo contrário, sobrou e sobrou. Assim eu quero liberar essa palavra sobre a casa do meu irmão e sobre a casa da minha irmã. Não vai faltar nada, vai sobrar. Não vai faltar abraço, vai sobrar abraço. Não vai faltar sorriso, vai sobrar sorriso. Não vai faltar alegria, vai sobrar alegria. Não vai faltar dinheiro, vai sobrar dinheiro. Não vai faltar amigos, vai sobrar amigos. Não vai faltar oportunidade, vão sobrar oportunidades. Não vai faltar saúde, vai sobrar saúde. Tudo que eles estão colocando diante do Senhor agora, meu Pai, eu oro para que se cumpra conforme a palavra. O azeite está sendo liberado, o azeite está sendo derramado e vai sobrar e vai sobrar. Não vai faltar nada. Diga amém, Jesus. Diga assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu estou recebendo a minha bênção nessa noite, e eu entrego ao Senhor o segundo dia da campanha, em nome de Jesus. Você recebe a palavra e a oração, diga amém.